Galera, a meu ver, o ponto de maior incidência no concurso da magistratura do trabalho no que toca ao direito penal, pelo que eu tenho visto aí, sobretudo em primeira etapa, é o que a gente vai discutir hoje. Crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Esses temas, eles são de substancial importância porque são muito cobrados na prova de primeira fase. Tá? As bancas costumam cobrar bastante, sobretudo banca da FCC, sempre vem com uma questãozinha sobre esse tema. Sugiro o quê? Livro do Ricardo Andreucci, Direito Penal do Trabalho. É um livro muito importante, ele esclarece bem, em poucas linhas, essa questão aqui. Com ele você não erra a questão de crimes contra a honra na Justiça do Trabalho, não. Aí você se pergunta, Alexandre, você vai debater crimes contra a honra na nossa aula? Evidente que não. Não vou discutir com vocês crimes contra a honra. Não é minha pretensão, obviamente, exaurir um assunto que eu não domino inteiramente, como não domino inteiramente outros processos do trabalho, constitucional, administrativo, processo civil, trabalho, enfim, mas domino, obviamente, melhor do que domino o direito penal. Então a ideia é sempre fazer uma intersecção desses pontos com o direito do trabalho. E onde que eu enxergo um ponto de intersecção extremamente relevante no que toca ao direito do trabalho? Link, crimes contra a honra. Se nós observarmos as alterações impostas lá no 223A e seguintes da CLT, nós veremos uma coisa. A partir de agora, o empregador tem direito, vejam só, tem direito a receber dano moral do empregado, né? E aí ele fala, inclusive, em dano moral da pessoa jurídica. A gente se pergunta, poxa, mas pessoa jurídica tem honra subjetiva? Pessoa jurídica tem sentir? É lógico que a pessoa jurídica não tem honra subjetiva. Isso está acima de qualquer discussão. Entretanto, onde é que a gente entra aqui? Ela tem direito à proteção ao seu nome e ao seu respaldo social. Por que eu quero trazer, ou por que eu trago, melhor dizendo, esse link da responsabilidade civil do 223A e seguintes com os crimes contra a honra? Por um propósito bastante específico. Empregado que fala mal da empresa em rede social. Eu pergunto a vocês, discutimos alguns pontos relacionados à justa causa nessa questão, tudo bem. Mas o meu questionamento é, cabe dano moral por parte da empresa? Pretender a empresa dano moral do trabalhador nessa circunstância? Seria viável a empresa pretender dano moral do trabalhador nessas circunstâncias? Vejam como esse assunto, como esse tema é relevante. E a resposta é bastante simples. Qual é a linha que eu sigo aqui? Eu sigo uma linha tradicional, uma linha da responsabilidade civil. Ora, eu tenho o ato, eu tenho o nexo causal entre o ato e o dano, e eu tenho a culpa de quem pratica o ato. Então, se o trabalhador age com culpa, com âmago de difamar a empresa, de prejudicar a empresa nas redes sociais, de fazer com que outras empresas ou com que consumidores vejam aquilo ali e repudiem aquela empresa, ora, nessa circunstância aqui, nessa exata circunstância, caberia ao empregador cobrar dano moral do empregado, sem problema algum, isso é fato. Está bem delimitado para mim isso aqui. Agora a pergunta é, se ele falar a verdade na rede social, se ele chega e fala assim, olha, aquela empresa lá tem um controle de qualidade péssimo. Eu trabalhei lá, eles não trabalham com pessoas no setor de controle de qualidade, as pessoas do controle de qualidade sequer são formadas, muitos alimentos passam com defeito, enfim. Se ele traz uma informação verdadeira a respeito da empresa. Resumindo, caberia aqui na responsabilidade civil exceção da verdade? Vejam só, se ele fala dentro do limite do que é dito de maneira verídica, verdadeira, ele exerce aí a sua liberdade de expressão. Por quê? Porque ele verifica que a empresa causa algum dano a alguém e ele simplesmente aponta o dedo. Fala, olha, a empresa está pecando nesse ponto. O que eu estou falando é verdade porque tenho provas aqui. Nessa situação, no meu entender e no entender da jurisprudência que pesa mais sobre o assunto, da jurisprudência majoritária, não caberia dano moral da empresa em relação ao trabalhador, porque a empresa, vejam só, deu causa a esse comentário do trabalhador.
E muito embora se discuta o dever de fidelidade do empregador para do empregado para com o empregador, esse dever de finalidade não pode, de modo algum, alcançar a chancela ou a aquiescência, condescendência com práticas de natureza ilícita, seja ilicitude administrativa, civil ou criminal por parte do empregador. Exatamente nesse contexto que o trabalhador ele não responderia por danos morais nessa circunstância aqui. Bacana? Era isso que eu queria conversar com vocês. Toda vez que eu falo desse tema, me lembro do caso Lute, tá? Já discutimos o caso Lute aqui no curso. Já debatemos ele, eu já expliquei o que é. Deem uma lida na ideia do caso Lute, em que o Lute exerce o seu poder de liberdade de expressão criticando um filme de um ex-nazista à época, e vejam como o Tribunal Constitucional Alemão chancelou essa prática entendendo como uma liberdade de expressão e não como um dano causado ao cineasta nazista que fez os filmes que o Lute criticou. Deem uma olhada, esse ponto é bastante interessante. Seguimos firmes aqui com novas questões. Forte abraço.